Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de contabilidade. Pois é, trazendo novamente informações para vocês. E hoje, gente, a ideia é a gente conversar um pouquinho aqui sobre contabilidade básica. Isso mesmo. Então, essa aula aqui, para quem que ela é voltada, né? Para quem já é da área contábil, precisa revisar alguns conceitos, precisa estudar sobre alguma coisa. Para quem não é da área contábil, mas precisa entender um pouco dessa técnica, porque no seu dia a dia tem se deparado com situações que exigem esse conhecimento. Então, a ideia aqui hoje, gente, é apresentar o básico da contabilidade, as regras gerais que regem essa técnica, tá? O que você precisa saber para se situar dentro de uma conversa que envolva alguma situação contábil, né? Sendo que quando a gente está numa empresa, basicamente tudo reflete na contabilidade. Então, você ter uma noção sobre isso ajuda na gestão do negócio como um todo. Se você é o proprietário da empresa, se você é o assistente financeiro, se você é o auxiliar de escritório, se você é telefonista, se você é o comercial ou é o departamento de custos, enfim, qualquer área precisa ter uma noção de contabilidade. E a aula de hoje ela é uma aula um pouco mais light, um pouco menos técnica, que permite a você ter uma visão geral da contabilidade, né? De como ela se relaciona com todas as áreas aí da organização, tá certo? Então, vou tentar apresentar aqui numa linguagem bem simples para você as bases aí da contabilidade que norteiam todo o processo contábil, ok? Então, gente, para começar, eu queria falar para vocês qual é o conceito de contabilidade. O que é contabilidade de fato? Por que todas as empresas precisam ter um contador? Por que todas as empresas pagam para a contabilidade um valor X de honorários mensais? Então, o que é essa contabilidade aí tão necessária para as organizações? Primeiramente, gente, a contabilidade ela é uma ciência. Tanto que quando você vai fazer uma graduação na área de contabilidade, o curso que você vai escolher ele se chama Ciências Contábeis. Ciências Contábeis, então, é uma ciência. E o que faz essa ciência? Essa ciência, ela estuda, analisa, interpreta e registra todas as operações que ocorrem ou impactam o patrimônio de uma entidade, o patrimônio de uma organização, de uma empresa. O que seria esse patrimônio? O patrimônio é o conjunto de bens, de direitos e de obrigações que uma empresa tem. Bens, direitos e obrigações. Vamos lá, o que são bens? Bens são aqueles itens que a empresa possui. Por exemplo, pense em você. Quais são os seus bens? O que você entende como seus bens? Ah, Rubi, eu tenho um celular. Isso é um bem? É um bem. Eu tenho um tênis. É um bem. Eu tenho um carro. É bem. Eu tenho uma casa, um apartamento. Isso são bens. Para a empresa é a mesma coisa. Quais são os bens que essa empresa tem? Ela tem máquinas, equipamentos, ela tem construções, ela tem terrenos, ela tem veículos, ela pode ter diversos tipos de bens, tá? Então, isso faz parte do patrimônio dela. O que são direitos? Direitos são aqueles valores ou aqueles serviços ou mesmo produtos que ela tem para receber. Ela tem um direito de receber. Então, como exemplo, a gente pode citar ela fez uma venda e o cliente vai pagar a prazo. Então, ela tem o direito de receber aquele valor. Ela tem uma conta para receber, ela tem uma duplicata para receber um boleto para receber daquele cliente. Isso são direitos. Direitos, então, fazem parte desse patrimônio da empresa. E obrigações? Obrigações é o que a empresa precisa cumprir, né? Ela precisa pagar, ela precisa executar, ela precisa entregar. Então, supomos que ela comprou mercadorias de um determinado fornecedor, ela conseguiu um prazo de 30 dias para estar pagando essa mercadoria. Ela vai ter uma conta para pagar, ela tem uma obrigação para pagar. Então, isso são obrigações, é o que a empresa precisa estar cumprindo. Então, todo esse conjunto de bens, de direitos e de obrigações compõe o patrimônio da empresa. E é isso que a contabilidade vai fazer. Ela vai analisar, ela vai registrar, ela vai estudar todas essas variações que ocorrem nesse patrimônio. Ela registra tudo o que acontece, ela analisa tudo o que acontece e quais são os impactos que essas operações causam no patrimônio da empresa. Já vou pegar um gancho aqui
e explicar a questão do patrimônio líquido da empresa. Então, a gente tem lá bens e direitos e a gente tem obrigações. Se a gente pegar todo o valor de bens e de direitos que uma empresa tem e descontar o valor das obrigações dela, a gente vai ter o valor do que a gente chama na contabilidade de patrimônio líquido. Patrimônio líquido, que é o que está sobrando, ou pode estar faltando também, né? Caso as obrigações sejam maiores do que os bens e os direitos, a gente vai ter um patrimônio líquido negativo. Quer dizer, que a empresa não tem condições de pagar todas as obrigações que ela assumiu, tá certo? Então, isso que eu acabei de explicar para vocês, ela se chama dinâmica patrimonial ou equação patrimonial, que é essa movimentação aí entre itens patrimoniais que resultam nesse patrimônio líquido. Então, basicamente, a contabilidade ela vai registrar essas transações, essas variações no patrimônio das empresas e analisar, interpretar elas. Como assim analisar e interpretar? Ela vai ajudar o gestor a dizer, olha, a tua empresa, ela não está bem, ou ela está muito bem, dá para investir algum dinheiro, dá para ampliar, dá para fazer alguma coisa. Ela vai ajudar a mostrar isso para o gestor. Então, muito mais do que uma mera obrigação fiscal, que as empresas elas são obrigadas a ter contabilidade e registrar todas essas operações para que ela pague seus impostos em dia, para que o fisco consiga fiscalizar corretamente. Enfim, tem uma série de obrigações legais mesmo, tá? Mas, muito além disso, a empresa ela pode fazer uso dessa contabilidade para fins gerenciais, analisando como está o seu andamento como negócio em si. Então, a contabilidade ela tem uma importância fundamental nessa questão relacionada aí à gestão também, tá? Então, basta que a gente entenda o que de fato é a contabilidade, como ela pode proporcionar esse nível de informação para o gestor, tá certo? Então, gente, como eu falei, a contabilidade ela é uma ciência. Mas quando a gente fala em contabilidade, né, geralmente as pessoas falam assim, poxa, você é contadora, você deve gostar muito de contas, não é verdade? Começo a rir, né? Porque contabilidade não é uma ciência exata. Contabilidade é uma ciência social. Ela está inserida numa sociedade, ela está inserida num ambiente e ela tem que se adaptar, tem que se remanejar naquele ambiente. Então, tem muitas coisas, sim, que a gente registra exatamente. A contabilidade tem que fechar, tem que. Mas tem muitas coisas que a gente faz até julgamentos subjetivos na contabilidade para que a gente consiga ter um registro fidedigno, né? Por exemplo, existem alguns critérios de mensuração de estoques possíveis de serem feitos. Como eu vou avaliar o valor dos estoques em uma empresa? Existem alguns critérios possíveis para isso. E aí o contador ou o departamento de contabilidade vai definir qual é o critério mais adequado para aquela empresa, que pode ser diferente do critério que foi utilizado por uma empresa do mesmo segmento, do mesmo porte, só que uma empresa diferente pode usar métodos diferentes. E aí, os estoques, às vezes, na mesma quantidade, em ambas as organizações, terão valores ou saldos diferentes. Então, como é que a gente pode dizer que é uma ciência exata? Não é uma ciência social, ela está verificando qual é a melhor possibilidade para cada organização em particular. As formas de depreciação também, agora com a atualização das normas contábeis, a gente tem a possibilidade de fazer diferentes tipos de depreciação. A gente tem a regra imposta pelo imposto de renda, mas a gente tem outras possibilidades de depreciar um bem lá do imobilizado, né, uma máquina, enfim, não só pela taxa imposta pela legislação, mas também, de repente, pelo desgaste pela produção, enfim, outras situações, o que torna também um julgamento subjetivo, né? Eu já ouvi uma expressão assim, na contabilidade, a única coisa que se tem certeza é o número da página do livro onde está registrada determinada operação, né? O que é uma comparação assim irrisória, um pouco cômica, mas que ilustra um pouco isso, que na verdade a contabilidade ela não é exata, né? Ela depende de alguns julgamentos, de alguns critérios, de algumas realidades que estão sendo vivenciadas naquela organização para que se faça então os registros contábeis. Tá certo? Então, a primeira coisa que precisa ser quebrada aí no paradigma de muita gente é que contabilidade não é só conta.
é muito mais interpretação do que conta. A gente tem que interpretar as operações que estão acontecendo naquela empresa, naquela organização, para realizar os registros contábeis da maneira correta, tá certo? Então, gente, falamos aqui muito de patrimônio, né? Então, o patrimônio, ele representa o objeto da contabilidade. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio das empresas. Ela está focada nesse patrimônio, né? Que é esse conjunto dos bens, dos direitos e das obrigações, tá? E qual é o objetivo da contabilidade? O objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis para os seus usuários. Então, não basta que a contabilidade seja uma mera obrigação fiscal ou legal, ok? Ela precisa ter um intuito maior de gerar informações úteis para os seus usuários. O que seria uma informação útil? Uma informação que possa ser utilizada para a tomada de decisões. Eu costumo falar assim, uma informação ela vai ser relevante quando a ausência dessa informação não afetar em nada a decisão do usuário final. Se eu não tiver uma informação, a minha decisão será a mesma do que se eu tiver essa informação. Então, se eu tiver essa informação, a minha decisão pode mudar. Então, eu considero que essa é uma informação útil, tá? É uma informação relevante, tá certo? Então, esse é o objetivo aí, principal e por trás da obrigatoriedade da contabilidade. Bom, gente, a contabilidade, ela parte, né, do método das partidas dobradas. O método das partidas dobradas é a técnica que a gente utiliza para realizar esses registros entre os elementos patrimoniais, para evidenciar esse patrimônio. E o que nos diz o método das partidas dobradas? Ele vai nos dizer que para cada valor a débito, que eu registro lá nas minhas demonstrações, eu tenho que ter um valor a crédito respectivo, um valor igual a crédito. Então, só para evidenciar, débito e crédito são os termos que a gente utiliza na contabilidade para registrar a entrada e saída de recursos de uma determinada conta. Se você quer saber mais sobre isso, tem um vídeo no meu canal que fala sobre a questão de débito e crédito, e aí você vai entender direitinho como é que funciona essa técnica. Mas então o método das partidas dobradas ele está ligado a isso. Para cada valor que eu lanço a mais no meu balanço, eu tenho que ter um valor a menos, uma contrapartida, para que esse balanço ele fique equilibrado. Ele sempre tem que ser igual, ativo e passivo, lado dos bens e direitos e valor das obrigações e patrimônio líquido, certo? Então, isso é o método das partidas dobradas. E quem utiliza a contabilidade? Quem são os usuários da contabilidade? O que vocês acham? Hein? A gente tem dois tipos de usuários numa organização. Primeiro, os usuários internos, os usuários que estão dentro da própria empresa. Quem são esses usuários internos? O próprio dono da empresa, né, utiliza as informações contábeis no seu processo decisório. Os próprios agentes ali que trabalham na organização para verificar alguma situação específica, para tomar alguma decisão também. Os próprios funcionários, para entender como está a situação da empresa, para se sentirem mais seguros dentro dessa organização. Então, tendo esse entendimento, é possível a gente ter esse tipo de respaldo. E os outros tipos de usuários são os usuários externos, que são os usuários que estão fora da organização, não estão dentro. Quais são? Muito bem, pessoal, e dando sequência, então, ao que nós estamos estudando, já conhecendo todos esses usuários de contabilidade, a gente vai entrar, então, na questão da equação patrimonial. Como é que funciona a estrutura básica da contabilidade, tá? E aí, para isso, a gente precisa conhecer os principais itens que compõem o patrimônio da empresa. Tá? Então, a gente tem ali bens, direitos e obrigações, tá? Bens e direitos compõem o que a gente chama na contabilidade de ativo, tá? O ativo da entidade, então, ele é composto pelos bens e pelos direitos que essa obrigação tem. E pelos bens e direitos. As obrigações, elas fazem parte do passivo da entidade, tá? Então, elas são agrupadas nesse grupo maior aí que é denominado o passivo. E aí, se a gente for pegar
todos os bens e todos os direitos e descontar o valor das obrigações, a gente vai ter o chamado patrimônio líquido da empresa. Patrimônio líquido é o que está sobrando de fato para essa empresa, tá certo? Então, ativo, que é composto pelos bens e pelos direitos, menos passivo, que é composto pelas obrigações, é igual ao patrimônio líquido, tá certo? E como nasce uma empresa? Como é que surge uma empresa, né? Bom, a empresa ela surge aí de um sonho do empreendedor, né? Ou de uma necessidade dele, enfim, tá? Mas como é que isso se formaliza? Para formalizar isso, os sócios eles precisam elaborar, estabelecer um contrato social, tá? Um contrato social. Nesse contrato vai estar sendo discriminado como vai funcionar essa empresa, as regras gerais dela, qual é a participação de cada acionista, quanto cada um vai estar investindo nessa empresa, entre outras situações. Mas a gente tem também um outro documento que se chama Estatuto Social. O Estatuto Social ele é utilizado para empresas de capital aberto, então ele tem a mesma finalidade, mas ele é utilizado para outros tipos de empresas, como as SAs, as cooperativas, entre outras, tá? Uma das principais diferenças é que ela vai estabelecer outras regras a respeito de assembleias, que essa empresa vai ter que fazer, entre outras situações. Então, o documento formal que dá início a uma empresa é o contrato social ou o estatuto social. E daí esse contrato ou esse estatuto, ele já vai ser registrado pela contabilidade. A contabilidade já vai fazer o seu primeiro lançamento, seu primeiro registro contábil com base nesse contrato social, tá certo? Bom, gente, mas então assim, essa primeira parte ela foi um apanhado geral de todas as regras que norteiam aí a contabilidade, mas uma coisa bem importante e que tem que ser observada pelo profissional de contabilidade é a questão dos princípios contábeis. Todas as ações, todos os procedimentos que nós realizamos na contabilidade, eles se norteiam pelos princípios. Então, os princípios, eles são um conjunto de condutas que devem ser observadas pelo contador, tá? Quem edita, né, quem emana esses princípios é o Conselho Federal de Contabilidade. Então, tem uma vasta legislação aí, algumas resoluções que já foram atualizadas, enfim, algumas alterações que determinam quais são esses princípios. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles nesse momento, tá? Então, o primeiro princípio que eu quero estar falando com vocês é o princípio da entidade. O princípio da entidade é um dos pilares da contabilidade. Por que ele é um pilar da contabilidade, né? Primeiro, a gente precisa entender o que é uma entidade contábil. Uma entidade contábil é a pessoa para a qual se realiza a contabilidade. Então, essa pessoa ela pode ser uma pessoa jurídica, uma empresa, ou uma pessoa física, né? Uma pessoa humana, como eu, como você. Quando a gente faz contabilidade para pessoa física? Em algumas situações, por exemplo, quando você faz a sua declaração de imposto de renda, você está fazendo contabilidade. Nesse caso, você é entidade contábil. Se uma determinada pessoa possui muitos bens, muitos recursos financeiros e precisa estar contratando um contador para organizar todo esse patrimônio que ela tem, ela é a entidade contábil desse contador, tá ok? Pessoas jurídicas, então, empresas, né? Quando a empresa ela é uma entidade contábil, quando ela está necessitando dos serviços da contabilidade, quando ela faz a sua escrituração contábil, quando ela elabora os seus demonstrativos contábeis, isso é entidade contábil. E o princípio da entidade, ele vem em encontro com esses conceitos. Ele vai dizer que o patrimônio da entidade contábil não se mistura com o patrimônio do sócio, do acionista. Então, um dos grandes problemas que a gente acaba encontrando, principalmente em pequenas e microempresas, é essa falta de divisão de bens entre patrimônio de empresa e patrimônio de acionista. Para a boa saúde financeira e econômica da empresa, é preciso que o acionista ele tenha essa visão e separe o que é gasto dele e o que é gasto da empresa. Sem aquela história de colocar notinha de pagamento de combustível do carro próprio lá para a empresa pagar,
mensalidade da escola dos filhos lá na empresa, despesas pessoais sendo lançadas lá na organização. Isso é errado, isso fere o princípio da entidade. Então, qual é a dica, né, a determinação que a gente faz para os donos de empresas, para os empreendedores em geral? Que determinem um valor de prolabore mensal, para que eles façam a retirada mensal, fixada ou limitada àquele valor, e o restante fique na empresa para que ela opere com as suas próprias atividades. E ao final do exercício, quando for realizada então a apuração do resultado, que é o lucro ou o prejuízo da empresa, então se determine qual é a participação de cada um e se faça a retirada de parte daquele lucro. Parte por quê? Porque uma parte também precisa ficar na empresa para ser reinvestido na empresa para que a empresa possa ter um crescimento saudável. Tá, ok? Então, o princípio da entidade, ele vai dizer isso, que o patrimônio da entidade contábil, da empresa, não deve se misturar com o patrimônio do acionista, do dono da empresa. Perfeito? Então, esse é o primeiro princípio que nós temos. O segundo princípio, ele vai tratar da continuidade, né? Sempre que a gente faz alguma operação na contabilidade, algum registro contábil, a gente vai pressupor que essa entidade, ela continuará suas atividades. Caso contrário, o lançamento, o registro que nós faríamos, ele poderia ser diferente. Mas nós vamos pressupor que a entidade continuará essa entidade. Então, sempre levando isso em consideração. A empresa, ela vai continuar suas atividades. Esse é o princípio da continuidade. Nós temos também o princípio da oportunidade. Tá? O princípio da oportunidade, ele está ligado à tempestividade. Tempestividade vem de tempo. A informação contábil, ela tem que estar disponível no tempo ideal. Eu não posso deixar, por exemplo, o fechamento do período anterior, vamos supor que nós estejamos fechando o período de 31 de dezembro de 2018 e agora, em junho, eu estou fechando as demonstrações do ano passado. Essa demonstração contábil, ela vai ter alguma serventia para o acionista, né, para o dono da empresa? Provavelmente não. Né? Porque já passou muito tempo, já se passaram 6 meses, então ela acaba perdendo a utilidade, tá? Então o princípio da oportunidade, ele vem dizer isso, né? Para as informações contábeis, elas serem oportunas, serem registradas no seu momento correto, serem apuradas essas informações no momento correto, tá ok? O registro pelo valor original, ele vem dizer as formas de mensuração dos bens do patrimônio, né? Via de regra, a regra principal que a gente tem é que o lançamento seja feito pelo custo histórico, isto é, pelo valor da nota fiscal. Existem algumas variações desse custo histórico, como o custo corrente, o valor justo, o valor presente, enfim, outras situações. Tá? Então, existe toda uma normatização falando sobre essas variações do custo histórico que nós podemos ter, tá certo? Temos o princípio da prudência. O princípio da prudência, como o próprio nome diz, ele pede que o contador seja prudente. Como assim prudente, Rúbia? Bom, a gente tem que tomar o cuidado na contabilidade para não superestimar o valor do patrimônio líquido de uma entidade, para não passar uma falsa imagem, para não dizer que o patrimônio ele é maior do que realmente ele é. Então, isso é ser prudente. Então, digamos que eu esteja realizando um lançamento contábil e por algum motivo surgiu alguma dúvida entre qual critério escolher para mensurar um item, faltou algum documento, enfim, alguma situação que eu não tenho absoluta certeza. Como vai ser a minha escolha? Eu sempre vou optar por aquela situação que me dê um patrimônio líquido menor. Então, digamos que eu esteja lançando algo lá no meu ativo. Se eu tiver alguma dúvida em relação a algum item do ativo sobre qual valor lançar, eu vou sempre lançar um valor, a possibilidade que me der o valor menor, porque isso vai impactar no patrimônio líquido menor. Já se eu estiver lançando algo no passivo, alguma obrigação, eu vou escolher pela opção que me dê um valor maior, para que o meu patrimônio líquido seja reduzido. Então, sempre que eu precisar escolher entre duas alternativas de valores a estar lançando, eu vou me basear no princípio da prudência, escolher valores menores para o ativo e valores maiores para o passivo, certo?
Próximo princípio que nós vamos comentar é o princípio da competência, e ele também é um dos princípios mais básicos e mais importantes que nós temos. O princípio da competência, ele vai dizer que a gente deve registrar as receitas e as despesas no período em que de fato elas aconteceram, independente do pagamento ou do recebimento delas. Então, digamos que no mês de junho nós realizamos uma venda, tá? A mercadoria saiu do estabelecimento, foi entregue para o cliente, mas o cliente vai pagar só no mês seguinte, a venda foi a prazo. A receita que vai ser contabilizada, ela pertence ao mês de junho, que foi o mês que aconteceu a venda. Embora o recebimento financeiro vai acontecer somente no mês de julho, no mês seguinte. A competência é de junho, então a receita será registrada em junho. O mesmo ocorre com qualquer tipo de despesa. Vamos supor que nós contratamos uma despesa com publicidade. O serviço foi feito agora no mês de junho, mas nós também ganhamos um prazo para pagar. Vamos pagar somente no mês de julho. A despesa com publicidade aconteceu no mês de junho. Eu recebi o serviço no mês de junho, então a competência é de junho. Embora o pagamento vá acontecer somente no mês seguinte. Lá na minha demonstração de resultados, essa despesa vai aparecer no período de junho, tá? Então, por que que isso acontece? Para eu poder confrontar de fato receita contra despesa do período, o que aconteceu no período, tá? É possível eu trabalhar com regime de caixa? Contabilizar como receitas aquilo que de fato eu recebi, contabilizar como despesas aquilo que de fato eu paguei. É possível gerencialmente. Se eu quiser fazer um controle gerencial, eu posso estar fazendo, embora esse controle seja bem trabalhoso também, porque essa venda ou essa compra ela pode ser fracionada em várias vezes, e aí eu tenho que ter o controle corretamente dos meses em que está saindo e que está entrando o recurso financeiro para reconhecer como receita e despesa. Para fins fiscais, adota-se o princípio de competência, esse que eu acabei de explicar para vocês, tá certo? Então, essa é a diferença entre regime de caixa e regime de competência. E isso muitas vezes causa dúvidas, principalmente a pessoas que não são da contabilidade, que olham uma demonstração de resultados e verificam lá que a empresa teve, em um determinado período, um valor de lucro. Tá? Mas aí quando elas olham para o caixa dela, para os bancos dela, elas verificam que o valor que tem lá de recursos financeiros não é o mesmo que está aparecendo na DRE. Que o dinheiro que ela tem não é o mesmo que o lucro que está aparecendo na DRE. É óbvio que não vai ser o mesmo, porque nós estamos trabalhando com regimes diferentes. A DRE, ela trabalha com um regime de competência, enquanto o caixa é regime de caixa, entrada e saída de recursos financeiros. Tá? E essa é a principal dúvida aí que paira aí na cabeça principalmente de empresários e pessoas que não estão ligadas à contabilidade. Então, a gente vem aqui para tentar esclarecer essas situações aí para vocês. Certo, gente? Bom, por hoje seria isso que eu tenho para passar para vocês. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários abaixo desse vídeo para que eu possa saber o que vocês estão achando. Coloquem sugestão de outros assuntos também para eu estar aqui conversando com vocês. Se inscreve aqui no nosso canal e aciona o sininho para receber as novidades cada vez que eu colocar um vídeo novo. Meu Instagram é prof.rubia. Entra lá, me segue. Volte e meia eu coloco alguma coisa referente ao meu trabalho, as minhas aulas, o que eu estou desenvolvendo de novidade. Entra lá e me segue para a gente ter um contato aí mais próximo. Certo, gente? Um grande abraço para vocês. Espero encontrá-los no nosso próximo vídeo e muito sucesso a todos vocês. Até mais!